No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo em um dos conceitos mais importantes e úteis em JavaScript, assim que é o wait. Se você já se deparou com operações assíncronas e não sabia como lidar com elas de uma forma eficiente, esse vídeo é para você. Vamos entender como essas palavras-chave funcionam e por que são essenciais para desenvolvedores modernos. Para começar, vamos entender o que são async awaits. Basicamente, async awaits são palavras-chave em JavaScript que ajudam a lidar com operações assíncronas de uma maneira muito simples e legível. Quando você marca uma função com async, ela passa a retornar uma promise, ou seja, o await, por sua vez, é usado dentro dessa função async para pausar a execução até que uma promessa seja resolvida. Então, por que usar async await? Simples, elas tornam seu código mais limpo e fácil de entender. Antes do async e await, usávamos só .then, .cat para lidar com promessas, o que frequentemente resultava em código difícil de ler, especialmente quando a gente tinha várias operações assíncronas em cadeia. Com o async await, a gente pode escrever código assíncrono de uma maneira que se parece muito com código síncrono, o que melhora a legibilidade e principalmente a manutenção. Mas bora lá, segue comigo que eu vou mostrar para vocês exemplos práticos e como a gente pode estar usando isso da melhor forma possível. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou abrir o meu terminal. Vamos lá, terminal, beleza, cd volumes, externo e aqui eu tenho detonadev, beleza. Eu vou criar um diretório, vou botar um mkdir e vou botar aqui, esse é o diretório chamado async. Pronto, cd e vamos abrir o async. Beleza, vou dar um comando code ponto para ele poder abrir o nosso VS Code, beleza? Ó, abriu o VS Code, tá aqui perfeitinho do jeito que eu queria. Vou fechar essa aba aqui de bem-vindo e vou criar aqui dois arquivos, beleza? Um você vai entender depois. O primeiro eu vou colocar aqui vai ser o seguinte, vai ser script.js. E eu vou criar um outro arquivo também, que eu vou chamar de exemplo.txt. Depois eu vou explicar o porquê desse txt. Mas a gente vai utilizar o async await em algumas situações. O primeiro dele vai ser em chamadas de API. O segundo que eu vou utilizar, vou colocar aqui que vai ser mais fácil. O segundo vai ser operações de banco de dados. Terceiro vai ser leitura e escrita de arquivos. Isso a gente vai usar o Node.js. E vai ter um quarto também que eu acho que é interessante a gente fazer. Eu vou botar aqui um temporizador. Então vamos lá, a gente vai começar com uma chamada de API. Então vamos dar os exemplos para ficar mais claro e para você conseguir compreender exatamente como a gente usa esse async await. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, vai ser o seguinte. Eu vou chamar um async e vou chamar uma função. Function. E essa função vai ser um fetch data. Tá ali minha função. Sempre quando a gente usar async await, é importante a gente usar tratativas. Então, como eu já falei anteriormente em alguns outros vídeos, é sempre importante a gente usar o try catch. Então eu vou usar aqui, ó, o try, beleza? E aqui na finalização, ó, abri chaves e fechei chaves. Onde eu fechei as chaves do try, eu vou colocar o catch. E eu posso ter ali, ó, já tem um erro, já tem um pode ser um erro, pode ser qualquer coisa que você pode botar ali dentro. E eu vou colocar o seguinte, ó, um console.error e eu vou botar erro de requisição. 2 pontos e aqui eu vou pegar a indicação do erro. Opa, é só o E. Só o E de erro. Tá faltando aqui a vírgula, beleza? Prontinho. Já fiz o meu cat. E agora o meu try. Como é que nós vamos fazer? Eu vou criar uma constante. E nessa constante eu vou botar um response. E esse response ele vai aguardar uma requisição. Então eu vou ter o meu fetch. Eu vou utilizar aqui, galera, um endpoint. O que é um endpoint? Um endpoint nada mais é do que uma URL onde eu consigo ter acesso a recursos de uma API, beleza? Então eu vou pegar aqui um endpoint do JSON placeholder. Vou adicionar ela aqui dentro. E eu vou dizer uma coisa, vou criar uma outra constante. E vou botar data. E esse data, ele vai aguardar também. Eu vou pegar o meu response
e vou transformar... Peraí. Response. Ah, tá. Aqui eu não coloquei o response, ó. Opa, gente, aqui, ó. Response.json. Agora sim, ele vai pegar a minha requisição e vai transformar isso em um arquivo JSON, beleza? E aqui agora eu vou chamar o meu console.log e vou adicionar aqui o data. Prontinho. Feito isso, acabou? Ainda não. A gente tem que chamar a nossa função. Como é que a gente chama uma função? Deixa eu jogar aqui o meu fetchData e pronto. Chamei a minha função. Para executar isso, a gente vai executar isso via terminal, galera. Então eu vou clicar aqui em terminal, novo terminal, e ele vai abrir aqui no próprio VS Code para mim, beleza? É muito prático, né? Então agora eu vou digitar aqui o seguinte, node e o nome do meu arquivo JS, meu arquivo JavaScript, que foi o script.js. Quando eu der Enter, aqui no meu terminal, ele vai exibir os dados dessa API. Prontinho. E voilá, a mágica acontece. E nós usamos o async-await para isso. E eu tenho aqui todas as minhas requisições dessa API, pegando posts como exemplo de um JSON placeholder. Beleza? Tá aqui. Bonitinho. Feito isso, eu vou agora comentar esse arquivo. Tá? Eu vou clicar aqui embaixo no terminal e vou botar clear para ele limpar. Galera, agora o que a gente vai fazer é uma operação de banco de dados. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar uma função assíncrona para salvar os dados dos usuários. Vamos emular como se a gente tivesse um banco de dados aqui. Então eu vou criar uma função para fazer a simulação. Então eu vou jogar aqui, ó, um async function save users. Eu vou botar aqui um parâmetro chamado users. Beleza. Aqui dentro nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Try. Não esquece aqui do cat. Vamos lá, já vou botar essa tratativa. E aqui vai ser o seguinte: console.error. Eu vou adicionar aqui erro de banco de dados, vírgula, e vou botar aqui qual foi o erro. Vou botar um 2 pontos também para ele poder separar. Pronto. Já tratei, se der algum erro já está com o meu cat ali e ele vai mostrar qual foi o erro que deu. Vamos agora para o nosso try. Nosso try vai ser o seguinte, eu vou criar uma constante que vai ser um saved user e ele vai receber isso aqui, ó, um await, um fake database save, beleza? Um database um banco de dados salvo, basicamente isso. E aqui ele também vai ter um atributo. E que vai ser atributo? Vai ser o user. Beleza. Fiz isso. Agora eu vou botar o seguinte, um console.log. Eu quero que ele exiba para mim. Eu só vou botar o saved user, tá? Ele vai exibir isso para mim e é basicamente o que eu preciso. Entretanto, nós temos aqui agora uma função, certo? Quando ele salva essa função aqui, o saved user, ele vai chamar essa função fake database save. Então, para a gente fazer isso, eu vou sair aqui dessa função, certo? Aqui, ó, e vou criar uma nova função, que vai ser exatamente aquela que nós criamos ali em cima. É o fake database save. Opa, tá aqui, ó. Function. Não pode esquecer isso, hein, galera? Senão não funciona. Joguei aqui meu function. E aqui dentro, pessoal, a gente vai ter o seguinte. Eu vou retornar uma promise. Então, new promise. E nessa promise, eu vou ter um resolve e um reject. E aqui dentro, eu vou ter um set timeout. Eu quero que ele exiba esse resultado depois de um tempo em tantos milissegundos. Ok, então eu vou botar um set timeout. Esse meu set timeout, ele vai ter uma função anônima ali. E eu vou colocar aqui o seguinte, dentro do meu set timeout. Eu vou botar uma condição. Eu vou dizer if, se eu tiver um usuário, um user, eu vou dar um resolve.
vai ser essa tratativa. Meu resolve vai ser o seguinte. Deixa eu botar um template string. Pronto. Eu vou botar aqui usuário, cifrão, abro e fecho colchete para pegar a variável que é o meu user.name. Você vai entender o porquê desse name, tá? Você vai entender daqui a pouco. Eu tenho que pegar o nome da pessoa. Então, é o user.name. Mas você vai entender da onde está vindo esse name, tá? Então, eu tenho isso ali e eu vou botar aqui, ó. Só vou dizer, foi salvo. E agora eu vou ter um else. Vou botar a nossa condição caso não tenha. Eu vou botar um reject. Nenhum usuário encontrado. Aí você pode perguntar, acabou? Ainda não. Por quê? Eu só coloquei a condição aqui dentro do meu site timeout, mas eu ainda tenho que dizer quanto tempo eu quero que isso aconteça. Então, ó, eu vou selecionar aqui, ó, tá vendo? Ele já botou para mim que o final foi aqui, essa chave do meu set timeout. Então, eu vou colocar vírgula e aqui eu vou botar quanto tempo eu quero. Se eu colocar 1000 milissegundos, isso significa que vai levar 1 segundo para isso aparecer. Eu vou levar mais tempo, eu vou botar para que apareça em 2 segundos. Feito isso, eu já tenho ele aqui salvo. E agora, galera, eu preciso adicionar esse usuário. Como é que eu faço isso? Puxando aquela função JavaScript que nós criamos inicialmente. Então eu vou botar um save user e aqui o meu save user eu vou colocar name, certo? Mas antes, galera, ó, aqui dentro eu tenho que ter um objeto, certo? Então aqui, ó, name, 2 pontos. E qual vai ser o name? Eu vou botar aqui Bruno Abreu. Prontinho. Salvei. Ok, tá tudo no esquema. Se tiver tudo certo, não vai ter erro. E a gente vai receber essa mensagem aqui do nosso resolve. Ok? Então, bora lá. Eu vou abrir o terminal novamente, novo terminal. E aqui eu vou dar Node Script. Ó, levou um tempo para ele retornar para a gente. Levou mais ou menos 2 segundos, que foi o tempo que nós colocamos ali no nosso set timeout. Então, olha lá, o usuário Bruno Abreu foi salvo. Beleza. Espero que vocês tenham entendido isso aqui, hein, pessoal. Mais uma vez, eu vou dar aqui no nosso terminal, eu vou dar um clear para sair daqui e eu vou comentar toda essa brincadeira. Agora vamos para a nossa parte 3, leitura e escrita de arquivos. E para essa parte de leitura e escrita de arquivos, a gente vai usar o nosso file system. Então, bora comigo. Eu vou jogar aqui vou chamar o nosso file system, então vou botar const fs e vou dar aqui um require ponto e vou dar uma promises para ele. Eu vou botar aqui a seguinte, eu vou dar um async function e eu vou chamar de read file. E dentro desse meu read file, eu vou ter um file, vou botar em minúsculo aqui, um file path, que é exatamente o endereço da onde esse meu arquivo está, ok? Então eu vou botar o meu try novamente. Aqui eu vou ter o meu cat e aqui dentro eu vou botar um console.error. Erro read file. Eu vou deixar assim mesmo, vírgula, e vou botar um e. Vou botar em português, né, para ficar melhor. Vou botar aqui, ó, na leitura do arquivo. 2 pontos. Pronto. Tá aqui. Agora vamos trabalhar com o nosso try. Galera, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar o nosso const, vai ter um data, beleza? Ele vai aguardar um await fs, que é o nosso file system que nós pegamos lá em cima. Eu vou chamar aqui, ó, um read file. E no meu read file, eu vou ter uma coisa. File path, o meu UTF-8. E eu vou dar aqui um console.log e ele vai receber o meu data. É isso que eu quero que ele exiba. Feito isso, pessoal, eu já estou com ele pronto. O que eu preciso fazer? Chamar a minha função. Que função eu vou chamar? O meu readFile. Então, vou dar aqui o meu readFile. Qual vai ser o arquivo? Lembra que eu falei que a gente ia criar um arquivo aqui dentro chamado exemplo.txt? Vai ser esse arquivo que ele vai fazer a leitura. Então eu vou jogar aqui dentro, mas eu não tenho nada, a gente acabou de criar. Eu vou botar só aqui, ó, teste de leitura de arquivo. Se você está vendo isso, é porque
tudo funcionou perfeitamente. Belezinha. Agora, aqui dentro, nós temos dentro do nosso read file, o nosso file path, que é o nosso endereço. Então, vou botar aqui o nome do nosso arquivo. Como ele está no diretório raiz, que é onde está o nosso próprio script, basta eu colocar o nome do arquivo. Então, vou botar aqui, ó, exemplo.txt. Vou salvar isso aqui. E agora, quando eu executar, o conteúdo que está dentro do meu arquivo exemplo.txt tem que ser exibido dentro do nosso terminal. Então, vou jogar aqui um node script e eu dou enter. Opa, deu um erro. Read file, exemplo.txt. Opa, exemplo is not defined. Ah, pessoal, tá aqui, olha só o motivo. Eu coloquei exemplo, mas ó, tem que estar entre chaves. Agora sim, salvei o meu arquivo. E quando eu fizer um node script, olha lá, agora ele está exibindo. Teste de leitura de arquivo. Se você está vendo isso, é porque tudo funcionou corretamente. Ele tinha dado esse erro, tá vendo? Exemplo is not defined, porque eu não tinha colocado aqui ele entre chaves, beleza? Então, feito isso, tá tudo perfeito. Chaves não, né? Entre aspas. Perdão mais uma vez, ele tinha que estar entre aspas para que ele desse esse resultado. Beleza? Eu vou dar um clear novamente. Vou novamente comentar essa brincadeira. E agora nós vamos usar o nosso temporizador. Como é que a gente vai fazer isso? É bem simples. Primeiro eu vou criar uma função de delay. Eu quero que ele leve um tempo para poder exibir um console log. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma função. Function. Eu vou botar aqui um delay, que vai ter um parâmetro. E esse parâmetro eu vou chamar de ms. Beleza. E agora eu vou retornar uma promise. Então eu vou botar aqui uma new promise. E na minha new promise eu vou ter um resolve. E esse resolve vai ter um set timeout, correto? Que ele vai ter também aqui, ó, um resolve, vírgula, e o meu ms. Não foi o que nós colocamos aqui em cima do nosso delay? Pronto, nós já temos a nossa função de delay aqui bonitinha funcionando. Agora nós vamos criar a nossa função do task, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui o meu async function do task e eu vou ter aqui, vou criar um console.log. Esse meu console.log eu vou botar iniciando a task. Vou botar 3 pontos. Beleza. E agora eu quero que depois que essa mensagem seja exibida no nosso terminal, leve alguns segundos para ele exibir um outro console log. Então, para isso, eu vou chamar a minha função de delay. Então, eu vou botar aqui, ó, await. Por quê? Porque ela vai ter que aguardar, beleza? Então, ela vai aguardar o meu aqui, ó, delay. E o meu delay não é o meu parâmetro ali em cima, ms, ou seja, milissegundos. Eu quero que leve 3 segundos para poder exibir um outro console.log. Então, abaixo dele, eu vou botar aqui o meu console.log. E nesse console.log, eu vou botar finalizando a minha task após 3 segundos. E voilá! Aí você pode perguntar, beleza, Bruno, e agora? Mais uma vez, galera, a gente tem que chamar a função. Qual função eu chamo? Não é a delay. A delay, eu exibo ela aqui dentro. Eu chamo ela aqui dentro e dou um tempo para ela de 3 segundos. Então, eu tenho que chamar a minha função do task, que foi a que nós usamos o nosso async. Então, eu vou botar aqui o do task e salvei. Quando eu der o comando node script, ele exibiu, iniciando a task e, ó, 3 segundos depois, finalizando a minha task após 3 segundos. Beleza? Então, galera, agora eu vou passar para vocês algumas dicas e boas práticas ao usar o async await. Então, sempre use try e catch. Trate erros localmente para que seus aplicativos possam responder apropriadamente a falhas. Uma outra coisa que vocês não podem esquecer, só use o await apenas dentro das funções async. Lembre-se
de que o await só funciona dentro de funções marcadas como async, beleza? Se não estiver dentro, não vai funcionar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse mergulho no mundo do async await. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele seu like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida ou sugestão de algum tópico para futuros vídeos, beleza? Tamo junto e até a próxima!